Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Numerologia Real. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rei Garcia e o meu objetivo com esse canal não é mudar ou impor uma crença. O meu objetivo com o canal Numerologia Real é levar um conteúdo que te inspire, que te desafie a pensar e que te mostre o quanto nós somos capazes de realizar e principalmente de oferecer ao mundo, de oferecer às pessoas. E aos poucos, nessa aventura de conhecimento, juntos nós estamos nos tornando uma referência em numerologia e no desenvolvimento pessoal. E nessa jornada que nós chamamos de vida, para aprender alguma coisa, eu preciso sempre ampliar o meu olhar, eu preciso expandir os meus pensamentos, nós precisamos usar de todos os nossos sentidos e toda a nossa atenção deve estar focada muito além da superficialidade. Toda a nossa intenção deve estar concentrada em um único objetivo, o nosso próprio objetivo de vida. E no mundo complexo que nós vivemos hoje, nós não podemos mais depender nem acreditar em crenças de séculos atrás. Todos nós precisamos de uma crença nova, de novas expectativas, de novos desafios para prosperar e até mesmo para sobreviver. E quando você vai além do que costumava funcionar para os antigos, você acaba encontrando maneiras inovadoras de resolver os novos problemas que nós enfrentamos. E quando você abraça uma nova perspectiva, você entra em um novo paradigma. E é isso que me fascina na numerologia real, na numerologia moderna, que ela nos oferece um passo a passo simples para viver um novo modelo de vida que seja compatível com esse mundo complexo que nós vivemos, mas ao mesmo tempo esteja orientada para o futuro, para a modernidade, esteja sempre se renovando. E, na verdade, qual é o motivo pelo qual nós nascemos? Será que nós nascemos para uma missão ou para um propósito muito maior do que nós mesmos? Afinal de contas, para que nós nascemos? Eu costumo dizer que a vida é um breve intervalo entre o dia em que nós nascemos e o dia em que nós morreremos. Esses são os pontos principais que nos dá a vida. São os dois, o início e o fim. E esse breve intervalo entre os dois é a vida. O que há antes e depois, se há, nós não sabemos. A vida não está gravada em algum lugar como um sinal, como uma imagem, como um som, palavras ou letras. A vida não pode ser entendida como um padrão, muito menos como um código. A vida é apenas uma marca intangível, imutável e imponderável no próprio tempo. Então nós entramos nesse mundo fracos e indefesos, mas cada um de nós nasce com um tremendo potencial. Os nossos pais provavelmente nos observaram e se perguntaram o que esse nosso bebê fará com a sua vida, Que tipo de pessoa ele ou ela se tornará. Ironicamente, muitas vezes nós terminamos as nossas vidas como começamos, fracos e indefesos. E à medida que nós envelhecemos, normalmente nós começamos a refletir sobre o nosso passado, e nós começamos a pensar o que eu fiz da minha vida, que tipo de pessoa eu fui, que tipo de pessoa eu estou sendo. A ciência diz que você é um corpo que nasceu devido à divisão celular, a espiritualidade diz que somos almas, que este corpo é como uma roupa e que a vida é uma provocação, uma provação para a evolução do espírito, mas a realidade é que aqueles que tentam explorar mais seriamente o significado da vida geralmente se contentam com experiências triviais e medianas, como encontrar um chamado pessoal gratificante, realizar algo que engrandeça suas vidas, amar e ser amado. Resumidamente, ser uma pessoa comum, ser apenas uma boa pessoa, alguém social e religiosamente aceitável. É um clichê. E assim como se eu perguntar a uma criança com que propósito ela nasceu, ela provavelmente me dirá que nasceu para brincar. Um adolescente provavelmente dirá que nasceu para se divertir e aproveitar a vida, além de ser contrariado. Um adulto, pai, chefe de família, provavelmente dirá que nasceu para criar uma família, para trabalhar, para economizar dinheiro, para sua velhice, para garantir o futuro dos seus filhos. E esses são os tipos de respostas que eu geralmente obtenho quando eu pergunto por que nós nascemos em minhas palestras, fora os delírios metafísicos e filosóficos, que eu nem vou perder tempo aqui comentando, mas a verdade é que ninguém nasceu por acidente, Cada pessoa importa e cada pessoa importa muito. Cada um de nós é alguém insubstituível, mas o que acontece na vida não está predeterminado. A vida não está predeterminada e você nem ninguém está sendo levado em uma direção ou a um destino pré-concebido.
Cada momento das nossas vidas é significativo e é muito precioso, diferentemente da crença popular. Deus não escolheu cada um de nós para cumprir uma missão específica nesse mundo, e à medida que surgem novos paradigmas, eles nos ajudam realmente a entender os velhos desafios de maneiras diferentes, né? E querendo ou não, nós somos forçados a encontrar novas abordagens, a encontrar novas soluções para os desafios que antes pareciam inaceitáveis, né? Se você pensar bem, se você analisar racionalmente, muitas das velhas crenças e expectativas, a grande maioria delas, aliás, já não se sustentam mais nos dias de hoje, né? Novas perspectivas surgem e nós temos que nos abrir a elas. Agora, no século XXI, isso ainda ficou mais claro. Nós estamos sendo forçados a sermos cada vez mais produtivos, nós somos forçados a sermos cada vez mais competitivos, nós somos empurrados a sermos cada vez mais perfeitos, cada vez mais temos que interagir e reagir a padrões muito mais complexos de interação e, ao mesmo tempo, temos que permanecer produtivos e eficientes em um mundo de padrões cada vez mais complexo de interação, né, e onde a tomada de decisão exige que nós estejamos dispostos a aceitar mudanças o tempo todo, né? Então o ser humano nunca teve de ser tão adaptável. Nós não temos mais tempo, muito menos condições de viver poeticamente, né, baseado em filosofia, em idealismo. A cada dia nós temos realmente que temos que ser realistas diante da vida, né? E é por isso que na numerologia real, na numerologia moderna, ninguém nem fala mais nessa história de missão, né? Na numerologia moderna já se entendeu que não existe esse fardo pesado que chamam de missão nos métodos antigos de numerologia, como a cabalística, a pitagórica, a kármica, então, que já nasceu fracassada, né? Assim também como não se fala mais em destino ou karma. Na numerologia real se entende que o propósito da vida é o objetivo da vida de cada um de nós, né? Então, o objetivo de vida, que seria o equivalente à missão, não é uma obrigação, não é um encargo que nos foi dado para que seja cumprido com uma incumbência específica, né, que foi atribuída a você, como o pessoal gosta decoradamente repetir, né? O objetivo da vida é um desejo latente que surge gradualmente e vai se tornando cada vez mais perceptível à medida que a pessoa amadurece e começa a ter uma melhor compreensão de si mesmo, né? O objetivo da vida é uma afirmação de propósito próprio, que guia suas ações, que justifica os seus objetivos, é aquilo que regula o seu senso de direção, é isso que orienta as suas decisões, né? Não é uma obrigação, é uma necessidade própria de cada um, de cada indivíduo. E é por esse motivo, inclusive, que a numerologia real está orientada, né, para esse sentido mais realista da vida, e que essa orientação tem tanta importância, né? Porque é através dela que eu entendo aquilo que realmente dá sentido às minhas ações. É isso que eu oriento o que eu pretendo fazer. E entendendo o meu propósito de vida é que eu vou entender também como eu tomo as minhas decisões, como essas decisões estão afetando a minha vida, e é isso que explica como eu cheguei na situação que eu me encontro hoje na vida, né? Como as minhas decisões, como as minhas ações me conduziram até este momento atual, em que eu estou me baseando para fazer as escolhas de objetivos futuros e quais as considerações aí que eu devo fazer para alcançar esses objetivos, né? Quais são as suas perspectivas com relação à sua vida, à sua família, quais são as suas esperanças com relação à sua carreira, o que você espera das pessoas com as quais você se relaciona, como você influencia essas pessoas, né? O que te inspira, o que te move em direção ao destino que você estabeleceu para si, tá? Então é assim que se torna possível saber e entender como as suas decisões estão afetando a sua vida. É isso que explica de uma maneira realista os motivos do seu sofrimento e dos principais obstáculos que você vem enfrentando no seu caminho. Uma pessoa com um propósito de vida 1, por exemplo, ela tem de ser capaz de decidir as coisas por si mesma, ela tem que aprender a assumir as suas responsabilidades, ela tem que arcar com as suas decisões. Então é claro que alguém com estas características, com estas necessidades próprias, para ser bem sucedida na vida, vai precisar ter liberdade de pensamento e de atitude, né? Vai ter que ter liberdade para agir. Essa pessoa quer se destacar, ela precisa sentir que tem o controle de tudo e sobre todos. Então dificilmente alguém assim se realizará se não estiver em uma posição de destaque, né? E o mais curioso, talvez o mais irônico até, é que essa necessidade
parecer bem-sucedido é que leva as pessoas com propósito de vida 1 a se empenharem cada vez mais no seu crescimento e a buscar o sucesso e as coisas boas da vida, né? Então não é uma missão que foi determinada ou que deve obrigatoriamente ser cumprida, é uma necessidade pessoal, é uma parte da sua personalidade que deve ser atendida, né? Se essas necessidades não forem atendidas, a pessoa se sente infeliz, e se não forem controladas, as pessoas podem, inclusive, se tornar excessivamente dominadoras, autoritárias e até vingativas, né? Então, o propósito de vida, a missão, aí, vulgarmente, como os místicos gostam de chamar, né? Para quem tem um propósito de vida 1, é ser autossuficiente e independente, não é uma determinação, é uma necessidade própria da pessoa e é pessoal. Né? Então, já para quem tem, por exemplo, um propósito de vida 2, é o oposto. Né? A sua maior necessidade é ser cooperativo, é ser discreto. Então, quem tem essa necessidade tem obrigatoriamente que buscar uma consciência mais profunda, né, de si mesmo para se sentir confiante. Ele precisa desenvolver o senso de percepção. A cooperação deve ser uma das suas prioridades, tá? Por quê? Porque não é por questões evolutivas, coletivistas, não é nada disso. Quem tem essa característica precisa ter o apoio de outras pessoas para se desenvolver, para se sentir em paz consigo mesmas. Elas não são individualistas como um, elas não são independentes como um, que se satisfaz em si mesmo. É uma necessidade pessoal. Tá? Então, para o 3, a necessidade já é comprometer e se empenhar, o 4 é ser prático e organizado, para o 5, ser versátil e ponderado, já a do 6 é ser proficiente e solidário, a necessidade do 7 é aprender a ser tolerante e sociável, o 8 deve ser capaz de manter o equilíbrio pessoal, e o 9, ser sensato e realista. Né? O 9 é muito idealista. Então, ter essa consciência, ter esse entendimento do meu objetivo de vida é o que me permite fazer escolhas baseadas nas minhas reais necessidades. E é isso que torna muito mais fácil de resolver e superar os conflitos, é isso que torna a minha vida mais produtiva, é isso que torna a minha vida mais evolutiva de verdade. Né? Então, assim como eu acredito que você também já deve ter reparado, que as pessoas andam cada vez mais reclamando do quanto elas andam estressadas e ocupadas, né? Cada vez as pessoas se sentem mais estressadas, cada vez as pessoas se sentem mais ocupadas. Mas o que essas pessoas não estão conseguindo perceber é que são elas que estão fazendo isso a si mesmas, né? É bem verdade que grande parte da vida não está sob nosso controle, né? O clima, as doenças, o trânsito, as pessoas, eu entendo tudo isso, mas a grande maioria das coisas acontecem em nossas vidas porque nós permitimos que elas aconteçam e porque nós fazemos que elas aconteçam, né? E por que nós fazemos isso? Por obrigação, culpa, medo, infelicidade, talvez, quem sabe, né? Então vamos aproveitar e falar um pouco de infelicidade, né? Vamos tentar acreditar que nem todas as complicações que acontecem nas nossas vidas são ruins e que a infelicidade seria mais um hábito do que um sentimento. Tá? Então, seja qual for o motivo, se você acha que está passando pela vida estressado e frustrado, talvez então seja bom você notar que está chegando a hora aí de fazer alguma coisa diferente. Né? Uma coisa é certa. A vida boa é a vida simples, né? Dentre todas as teorias e ideias do espiritual ao filosófico sobre como nós devemos viver, essa é a única certeza, que vida boa é a vida simples, tá? Simplicidade nunca foi uma escolha, simplicidade sempre foi uma necessidade e uma vez que é necessária acabou sendo considerada até como uma virtude moral, né? Mas com o advento do coletivismo em uma sociedade ironicamente socialista, né? Mas extremamente consumista, cresceu a população que foi encorajada a ter muitas coisas e a se culpar por ter, né? Já que pelos padrões tradicionais nós estamos excedendo os requisitos morais e como resultado há naturalmente uma desconexão, né? Um sofrimento moral entre os valores tradicionais que nós herdamos e pregamos e os hábitos consumistas que nós praticamos para satisfazer as nossas necessidades pessoais, né? Então, de um modo tanto paradoxal, viver com simplicidade é mais convincente quando não há outra escolha a não ser viver dessa maneira, né? E a grande verdade é que nem a filosofia ou a ideologia podem resolver a questão de como nós devemos viver, tá? Mas originalmente era para ser simples, né? Então por que nós estamos complicando tudo?
Todos nós queremos ser reconhecidos de uma determinada maneira, mas as pessoas nos leem de outra, geralmente, né? Como eu escrevi ontem ainda em uma matéria, o bom senso todo mundo tem. Mas o que seria o bom senso, né? Se não uma especulativa um pouco mais complexa, destilada em coisas que nós achávamos que sabemos, né? A água, ela é azul. É claro que a água é azul, mas algumas vezes. Em outras ela pode ser verde, ela pode ser clara, ela pode ser cinza acastanhada, branca, né? E é totalmente situacional. Então, todos os políticos, por exemplo, são mentirosos? Sim, todos os políticos são mentirosos, isso é certo, mas nós nos esquecemos da questão de que isso acontece porque nós os elegemos para fazer isso, né? Um aperto de mão firme pode ser considerado um bom juízo de caráter? É claro que não, né? O primeiro truque que todo vigarista aprende é como dar um aperto de mão honesto, e o segundo é como convencer as pessoas que mudar a sua assinatura vai mudar a sua vida, né? Então, a religião trará uma boa moral a um jovem? Eu duvido, né? O que nós mais encontramos nas penitenciárias, nas cadeias, são fiéis, condenados, né, que se dizem fiéis, arrastando uma Bíblia debaixo do braço, tá? Então, o senso comum é só um código para algo que as pessoas querem pensar em termos preto ou branco, né? Uma questão, vamos dizer assim, sim ou não, uma questão binária. René Descartes dizia que o bom senso é a coisa mais bem repartida que existe no mundo, né? Para mim, a chave para o verdadeiro sucesso, para a sobrevivência e para a prosperidade é reconhecer e entender as sutilezas, né? O conflito é o senso comum e ser capaz de reconciliar aquilo que todo mundo sabe com aquilo que só você sabe sobre uma determinada situação específica, para em seguida você fazer a escolha certa ou fazer a escolha de acreditar em um ou em outro, tá? Então, talvez você esteja passando pela vida insatisfeito, sem foco, procurando por um significado e nada preenche aquele vazio, né? O que está faltando na sua vida? Qual é o ponto crucial de tudo isso, né? Qual é o ponto de vista da vida? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito na vida, né? Talvez você esteja passando pela vida insatisfeito, sem foco, procurando por um significado que não existe, tá? E é claro que nessa situação nada vai preencher esse vazio, né? Para encontrar um significado real na vida, nós precisamos saber quem nós somos, né? Nós precisamos saber o que nos faz feliz, e por que nos faz feliz principalmente, né? Então pensa dessa forma. Há um buraco em forma de Deus em todos nós, e não importa o que temos ou realizamos, ainda haverá esse vazio como ou sem Deus e o seu suposto propósito, enquanto você não souber o que realmente te importa. Se Deus tem uma razão específica, ou teve uma razão específica para ter te criado, para ter me criado, para ter criado o ser humano, em geral essa razão é simplesmente viver, né? Então o sentido da vida é apenas estar vivo. Isso é tão claro, isso é tão óbvio, é tão simples que parece mentira, né? Mas, no entanto, aí, todos nós vivemos em um grande pânico tentando cumprir uma missão que não existe, tentando chegar a algum lugar que supomos ter sido determinado como se para nós nos sentirmos felizes nos fosse necessário alcançar algo que está além de si mesmo, né? Nós nascemos em um dia, morremos em um dia, podemos mudar a vida em um dia, nós podemos nos apaixonar em um dia, tudo pode acontecer em apenas um dia, tudo pode acontecer em minutos. Então eu vou repetir o que eu falei lá no começo desse vídeo. A vida é só um breve intervalo entre um dia que nós nascemos e o dia que nós morreremos. Quer falar comigo? Entrar no nosso grupo secreto, Rio Numerologia Real, solicitar meus livros gratuitos, conhecer o meu acervo, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua agradável companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!